Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse momento, abraçando a todos nós, agora que começamos o nosso estudo, mais um estudo da Casa de Rita de Cássia, nesse nosso período de pandemia, feito através do benefício da internet. O tema que nos cabe hoje é do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal. Só lembrando, o Livro dos Espíritos é a obra primeira da doutrina dos espíritos, né? É a base, foi compilado por Kardec como resultado de diversos anos de trabalho, onde ele amealhou, né, as respostas dadas pelos espíritos às diversas perguntas que ele lançou a diferentes grupos de médiuns espalhados pela Europa. Foi lançado na sua primeira edição em 18 de abril de 1857, né? Tinha então 580 questões, e depois a versão que a gente conhece com um pouco mais de 1019, salvo engano, né? Já foi a segunda edição revista, né? E o tema, que é justamente, como eu já havia mencionado, a volta do espírito à vida corporal, né? É justamente são a série de perguntas que Kardec fez aos espíritos sobre como nós encaramos, né? Nós, como espíritos, encaramos o desafio de retornar à carne, né? A primeira pergunta é: será que quando a gente está na erraticidade, quando a gente está desencarnado a gente vai sentir que precisa reencarnar, né? E a resposta dos espíritos é bastante clara. A gente pode pensar o seguinte: um cego não enxerga, mas se você levá-lo para perto do fogo, concorda que ele vai sentir o calor do fogo? Então é a mesma coisa. Você pressente, você sabe que você tem uma necessidade de reencarnar por demandas muitas, necessidade evolutiva sua, proximidade. A gente vai ver depois alguns cenários onde isso pode acontecer, né? Então são diversos cenários onde o indivíduo pode ser levado a experimentar, né, a volta à carne, né? É claro que há aqueles que o processo é extremamente compulsório, ele não tem condição de sequer perceber que está entrando no processo reencarnatório, né? A coisa vai de forma, digamos, quase que automática, né? Pegou, o indivíduo desencarnou e ele já começa o processo de reencarne, ou ele é levado obrigatoriamente ao processo de reencarne. Durante os trabalhos de reunião de desobsessão, eu tive chance de conversar com alguns espíritos que disseram que eles foram impostos naquele processo reencarnatório, que eles não queriam reencarnar, que eles estavam satisfeitos com a vida na pátria espiritual e não queriam a experiência na carne, até porque alguns desses espíritos, eles sabiam que a experiência na carne ia ser sofrida, ia ser doída, e eles não tinham esse tipo de interesse, né? Eles já tinham uma autonomia de perceber que era um processo custoso, dolorido, né, que seria sofrido, e eles preferiam simplesmente evitar isso aí, né? Eles não queriam retardar ao máximo, mas foram, por uma razão ou outra, levados, né, ao processo reencarnatório. Uma coisa interessante é que o livre-arbítrio, é porque a doutrina dos espíritos é fantástica em diversos pontos, mas aí é a opinião minha, né? O que eu acho mais fantástico é como ela combina conceitos que a princípio eram tão díspares, né? Se você olha as posturas religiosas do passado, assim, a doutrina dos espíritos, elas têm uma tendência a assumir uma postura um tanto determinismo absoluto, né? Tudo é a vontade de Deus. De fato, tudo é a vontade de Deus, mas há um livre-arbítrio que ele não deixa de existir, ou seja, a vontade de Deus, ele não... ele respeita o livre-arbítrio da pessoa e, é claro, a pessoa vai ter que arcar com as consequências desse livre-arbítrio, no sentido de que uma vez que a gente é dotado do livre-arbítrio, quando no nosso processo evolutivo a gente chega no mundo, digamos, hominal e é capaz de refletir, porque a nossa grande diferença para com os animais é que eles têm a capacidade de reflexão.
elas têm uma capacidade de conjecturar, de refletir sobre as nossas ações. Isso se relata em todo o processo. Da mesma forma que a gente tem essa capacidade de agir sobre, ou seja, decidir sobre o nosso futuro, né, sobre a nossa realidade enquanto imerso aqui na carne, também se faz na pátria espiritual e quando também devemos retornar ou seja, quando estamos no mundo espiritual e devemos retornar. Um caso interessante, né? Eu tive chance de entrevistar um espírito, né? E ele falava que ele, se ele reencarnasse devido às ações que ele teve no pretérito, ele reencarnaria com um problema nas mãos. E aí ele optou ficar mais tempo na erraticidade, mais tempo na pátria espiritual, trabalhando para recompor o perispírito dele, para que então, quando ele viesse a reencarnar, ele já reencarnasse de forma plena, sem ter o problema nas mãos. Ou seja, ele então você consegue retardar. Claro, vai ter consequências. Talvez se ele já reencarnasse com um problema nas mãos, ele conseguiria superar aquela dificuldade por mais tempo, mas possivelmente o que o espírito pesa, ele pode superar, mas também pode falhar. Ele resolveu ficar na espiritualidade, onde algumas posturas nossas, né, alguns vícios nossos acabam sendo mais controlados pelo fato do nosso pensamento, nosso ser estar mais exposto, né? Na pátria espiritual, nós já somos um livro aberto, né, para os companheiros da pátria espiritual. E na pátria espiritual estamos completamente abertos. Somos, digamos, na nossa totalidade, o ser que está ali presente, né? Sem máscaras, sem subterfúgios. Então, muitas das vezes, a reencarnação, a imersão na carne serve para o indivíduo se esconder um pouco até, né? Você se esconde, você pega alguns livros do Divaldo, se eu não me engano, acho que é Sexo e Obsessão, né, que no final ele vai narrando o processo de reencarne do Marquês de Sade, que devido a todos os desatinos dele, quando ele finalmente é levado, é convencido a reencarnar, ele vai reencarnar cego e deficiente, né? E com diversas, além da cegueira, com diversas deficiências de ordem cognitiva, de ordem intelectual, que é justamente para garantir que naquela imersão na carne ele não cometesse aqueles erros, né? Então, é importante o indivíduo entender isso, que a gente está inserido, a realidade é muito maior do que a gente imagina, né? O interessante da vida é isso, né? Que a doutrina dos espíritos, ela nos dá uma coisa muito interessante. Ela junta muitos dos conceitos que seriam díspares, né? Como eu já tinha falado, livre-arbítrio e determinismo, né? Que eles parecem tão assim contraditórios e opostos um ao outro, mas é lembrar que o nosso livre-arbítrio não é absoluto, e o determinismo, ele é o determinismo do bem, ou seja, boas ações geram boas ações e ações equivocadas vão demandar boas ações para serem canceladas, né, para serem reduzidas no seu impacto, né? É importante a gente ter essa ideia dessa, digamos assim, dessa conjuntura, dessa parceria daquilo que é díspare, né? É da mesma forma que o dia que a gente conhece, as 24 horas, tem o dia com a parte do sol e a noite, né? E eles, só que eles não estão em oposição, eles estão compondo um conjunto único, né? Indivisível, né? Isso é que é importante, né? E é exatamente isso, a gente, no nosso processo, a doutrina do Espírito mostra que a realidade, o planejamento não é só reencarnatório, é plurirreencarnatório, né? Nossos mentores, eles traçam um plano de diversas experiências reencarnatórias, onde a gente vai cumprindo parte a parte, ponto a ponto, conforme a nossa necessidade, acima de tudo, conforme a nossa capacidade, né? Porque os nossos mentores estão cientes. Não adianta a gente tentar, digamos, se aventurar numa encarnação de grande indivíduo que vá mudar as razões do mundo, ter grande impacto social, quando a gente simplesmente não tem capacidade para tanto,
né? Ainda nos falta muito, né? E uma coisa interessante é que muitas das vezes o que acontece é que alguns espíritos, por exemplo, eles estão satisfeitos de estarem na pátria espiritual, né? Por razões diversas, eles estão felizes ali. Aí, se eles estão felizes ali, eles vão ser obrigados a reencarnar? É que é uma pergunta que faz o Kardec. Afinal, você evolui para ser feliz. Se o indivíduo já está feliz na erraticidade, né, por que que ele vai voltar para a matéria? Aí uma coisa interessante. Primeiro, a gente reencarna para evoluir. Né? É um processo de evolução. A gente vai buscar ser melhor. A gente consegue evoluir na parte espiritual, não tenham dúvida. Isso aí é inequívoco. A gente evolui lá e a gente evolui cá. Aqui num ritmo que por horas pode ser mais adiantado do que lá, e lá num ritmo sempre mais lento, porém constante, né? Então, a gente tem esse cenário, mas vamos dizer que eu estou feliz com a minha situação. Por que que eu mudaria, né? Por que que eu ia buscar alguma outra coisa se eu já sei? É, digamos, aquele o ditado popular, não se mexe em time que está ganhando. Então, se eu estou trabalhando, se eu estou evoluindo, por que que eu vou ter que voltar para cá? Né? Possivelmente porque há um mecanismo de compensação, né? Há acertos que são necessários que só o indivíduo estando na carne para conseguir acertar, né? O clássico é os mecanismos de paz com os inimigos, exceto que na pátria espiritual o inimigo vai te reconhecer. Ele não vai querer trabalhar com você, mesmo se você, porventura, quiser trabalhar com ele. E o mais provável é que nem você queira trabalhar com ele, nem ele queira trabalhar com você. Então, como é que a gente resolve essa disputa? Coloca os dois na carne. Então, por mais que eu esteja feliz na pátria espiritual, né, que eu esteja confortável com aquele cenário, eu não vou conseguir evitar a exposição à carne. Uma hora eu vou ser obrigado a retornar. Isso não tem jeito. Em algum momento, mesmo que eu não queira, né, e eu tenha condições de dizer não quero, mas vai haver um momento que ela se torna compulsória, né? Porque afinal eu tenho que evoluir, eu tenho que, digamos assim, é, pensa uma criança que não gosta de matemática, né? E ela sabe que o destino dela é ser um escritor e que não vai precisar de matemática para nada. Por mais que ela queira evitar aquilo, uma hora ela vai ter que passar pela escola e vai ter que fazer as contas, queira ela ou não queira, né? É uma necessidade, né? E uma coisa interessante é que essa necessidade, ela deriva da demanda evolutiva, da, digamos assim, há um fluxo evolutivo no universo, né? O universo está sempre em movimento, né? O nosso planeta ele está singrando, ele vai rasgando, se movimentando na galáxia, né? Junto com todo o nosso sistema solar. Então, tudo se move, tudo está caminhando para algum lugar, né? Você não pode evitar esse fenômeno. Você não pode se opor a esse fluxo, a essa demanda, que é a demanda do Pai, né? Que é o processo para que todos nós sejamos felizes, que a gente evolua para o bem, né? Então, isso, por mais que você queira assim, eu estou confortável aqui, eu estou trabalhando, mas você não vai estar no ritmo que você poderia estar, e tem coisas que você não vai conseguir fazer. Digamos assim, como se eu tivesse que usar toda a roupa que eu tenho no meu guarda-roupa, em algum momento, e por alguma razão eu tenho um casaco que é para um clima do Polo Sul. Uma hora eu vou ter que ir para o Polo Sul, porque eu não tenho como usar o casaco do Polo Sul no Rio de Janeiro, né? Vamos imaginar que a gente está aqui, o nosso cenário, a nossa vida. Vivemos no Rio de Janeiro. Eu tenho um casaco grosso de neve, eu nunca vou usá-lo, mas eu vou ter que usá-lo. Então, eu tenho que me dirigir aonde tem neve. É exatamente esse cenário, né? Nós somos obrigados, né?
E o interessante é, como é que nós escolhemos o corpo que nascemos? Porque é um processo de escolha, né? André Luiz fala que o reencarnante, quando ele tem condição, ele imanta um determinado espermatozoide para que aquele espermatozoide fecunde o óvulo, para que sejam dadas as características que o espírito precisa para melhor completar a tarefa dele. É claro que precisa um certo discernimento do reencarnante e de todos aqueles que trabalham naquele processo de reencarnação, né? Que você está produzindo, de fato, é um casamento. Tem uma coisa que é muito interessante, né? A reencarnação uma relação, digamos, coletiva, né? Porque não é só sua mãe e seu pai, são os mentores da sua mãe, os mentores do seu pai, os seus mentores, os mentores de todos os mentores envolvidos. Então, um simples processo reencarnatório é uma obra coletiva de um número muito grande de pessoas envolvidas, né? Então, esse processo coletivo que trabalha para que sejam dadas as melhores condições para esse reencarnante, né? É interessante que algumas das vezes esse processo vai ser feito, como eu já tinha falado, vai ser a revelia do quem está reencarnando, né? Porque ele pode apresentar imperfeições, desafios que o reencarnante não queria, né? Como eu comentava, das crianças que não queriam reencarnar foram crianças, todas elas com dificuldades intelectuais superlativas, em processos obsessivos complicados e que se negavam a querer viver aquilo ali. Elas achavam que não eram merecedoras de tal desafio. Elas não queriam viver inseridas nessa realidade. Então, elas trabalham para que aquilo ali não acontecesse, né? Então, isso é que é importante, é o indivíduo entender que, da mesma forma que ninguém escapa da morte, ninguém escapa do reencarne. Só que, enquanto que a morte é um processo de libertação e relativamente curto, né? Ainda que a gente vá morrendo a cada dia que a gente nasce, a gente está cada vez mais perto da morte, né? É um processo que é lento, mas no seu momento definitivo ele é extremamente rápido. O processo de reencarne pode ser extremamente demorado, que pode envolver, e às vezes acontece, toda uma relação entre o pai, a mãe e o reencarnante, né? Fora as dificuldades que tem o indivíduo para acertar as condições dele nascer, né? Que tem que nascer naquele país, aproximadamente naquele período, né? Para que sejam dadas as condições de se executar aquilo que é necessário, né? Porque muitas das vezes o que acontece, ela vai ser imposta, né? Você impôs, ou seja, é prova, né? Então, é um processo de expiação que o indivíduo precisa passar por aquilo, né? Dizendo melhor. Então, às vezes é constrangido, que é o caso daqueles indivíduos muito intelectuais que vêm reencarnados em corpos com algumas deficiências intelectuais, né? Ou às vezes até em deficiências físicas, né? Com aqueles desafios que é um processo que o indivíduo tem que passar por aquilo. Ele não tem como evitar aquilo ali, né? E é interessante que a gente, normalmente, a gente acaba pedindo, né? A gente acaba demandando, né? Claro que primeiro aos nossos mentores, mas no fundo a gente demanda isso ao Pai, que tudo rege, né? Como, digamos assim, o melhor processo reencarnatório possível, o mais eficiente. Só que o mais eficiente é mais eficiente do ponto de vista evolutivo, o que é bem diferente do que muitas das vezes a gente acaba entendendo ou que a gente pressupõe que seja o mais eficiente. A gente tem uma tendência a achar que a nossa solução de 5 minutos para problemas milenares é a solução certa. Então, isso é um equívoco, né?
Tem que lembrar que algumas coisas só com muito tempo é que vão conseguir se resolver, né? Relações de desafetos, que às vezes o indivíduo já não gosta do outro há milênios. Você acha que, digamos assim, quem não gosta de mim há 5.000 anos, não é porque nasce meu filho e recebe todo o meu carinho que vai gostar de mim em 60, 70 anos. Muitas das vezes vão ser necessárias enormes, né, períodos de tempo, né, passados na matéria e fora da matéria, né? A matéria às vezes serve para trabalhar como borrão, né? Digamos assim, ela é como se a gente tivesse uma corrente pesada e a experiência na matéria é quem consegue quebrar esses grilhões mais pesados, né, para que se aí sim possa se fazer o processo, né, de libertação de ambos os envolvidos, né? Porque a gente não percebe o quanto o corpo, aí até no sentido, o nosso corpo, claro que demanda uma presença de paz, que por sua vez tem uma localização geográfica e temporal bem definida. Então, tem todo esse conjunto necessário à evolução do indivíduo que acaba marcando ele, né? Acaba definindo ele em como, assim, tem um impacto na função reencarnatória do indivíduo, né? É, ninguém veio aqui a passeio, né? Então, todo mundo aqui tem um objetivo bem definido, restrito, limitado, não tenham dúvida, bastante limitado, até porque a gente não tem grandes chances de grandes obras, de grandes desafios, falta para a gente moralidade, experiência e persistência, né? Eu lembro bem de uma conhecida que Chico desencarnou em 2002, né? Aí ela visitou Chico nos idos de 2000 ou 2001, né? E ele já estava mais soltinho. E ele estava contando, morrendo de rir, que uma senhora veio visitá-la, né, e falou assim: Chico, Chico, eu queria tanto ser como você. Aí o Chico vira e fala assim: não, minha amiga, não queria não. Porque todo mundo só pensa do Chico, do Emanuel, do André Luiz, das grandes obras, né? Só que esquece do Chico que trabalhava o dia todo e depois ia para o centro espírita e trabalhava a noite toda. O Chico que levava cuspe, ele recebia ofensa das pessoas, era maltratado, né? Era o Chico que não dormia direito, que passava trabalhando, psicografando os livros, né? Era o Chico que trabalhava de forma incessantemente, o tempo todo, ajudando todo mundo, né? Um caso muito interessante foi quando o Chico uma vez estava atrasado para vir para o centro, né? Uma senhora o chama. Aí o Chico cumprimenta e já, assim, dá um pequeno aceno e já se afasta dela. Quando o Emanuel aparece, fala: Chico, volta e fala com ela. E o Chico rebate: mas, Emanuel, estou atrasado, eu tenho responsabilidade. Volta e fala com ela, que era a necessidade da caridade do ouvir. Ele volta, a pessoa queria muito falar com o Chico, falou, Chico conseguiu consolá-la um pouco, né? E quando o Chico estava saindo da casa, de costas para a senhora, já correndo mais atrasado ainda, né, para as atividades no centro espírita, o Emanuel fala: volta e olha para ela. E quando ele olha, ele vê que ela exalava jardos, né, uns dardos, né, uns jatos de luz, né, que saíam do coração dela e atingiam ao Chico. E o Emanuel comenta: imagine o que você receberia se você não tivesse parado, né? Ia receber esses jatos de ódio, né? Então a gente tem essa relação, né? E a experiência na carne, às vezes, ela é fortuita. O Luiz Antônio Meleco conta que a mãe dele, que desencarnou quando ele tinha 20 e poucos anos, veio a reencarnar como filha dele, mas assim, filha que nasceu e já desencarnou. Foi um processo muito rápido, onde, pelas palavras do Mileco, ele falava que a mãe
necessitava apenas passar um pouco mais por essa experiência de essa imersão na carne, não de forma definitiva, mas extremamente transitória, né? Ou seja, só se colocar no processo de reencarnante e logo depois que reencarnou veio a falecer. Ela precisava nesse mergulho na carne por esse curto intervalo de tempo, por uma necessidade evolutiva dela. A gente lembrar que a vida do espírito ela acaba sendo mais interessante, né? O próprio Luiz Antônio Mileco, uma vez, deu uma comunicação, só lembrando, né, para quem não conhece, Luiz Antônio Mileco, né, foi um escritor espírita, musicoterapeuta, médium também, autor de diversos livros sobre a doutrina, um excelente expositor, né, e assim, muito defensor dos cegos, né, cego de nascença, fundou a SPLEB, né, que é a Sociedade Pró Livro Espírita em Braille, e sempre muito ativo, muito combativo e tudo. Aí já na parte espiritual desencarnada, ele deu uma comunicação nas plebe, falando mais ou menos assim, gente, vocês sabem onde eu vou amanhã? A pessoa falou, não, né? Ah, eu vou ter uma aula com o Jung. Vocês não estão com inveja, não? Quem conheceu o Mileco sabe que esse tipo de frase é a cara dele, né? Você vê que o indivíduo não muda, mas aí pensa o seguinte, se o indivíduo está tendo aula com Jung, né? Quem gosta de estudar, tendo aula com um verdadeiro escola, imagine você falar assim, não, agora você tem que reencarnar no Brasil e cego. O indivíduo vai tentar evitar ao máximo, é certo que ele entenda da necessidade desse processo reencarnatório. Ele entenda que, olha, não, é preciso que eu faça isso. Ou, ao contrário, né? Talvez antes de reencarnar, ele talvez não teria condição de assistir a palestra do Jung. Então, alguém comenta, não, olha, se você quiser ter condição de vir frequentar essa classe, fazer essas atividades, vai para a carne, mergulho, tenha essa experiência e daí você se retorna com mais condição, mais apto, né? O Manuel Quintão foi presidente, desculpa, foi diversas vezes presidente da Federação Espírita e escreveu um livro muito interessante chamado Cinzas do Meu Cinzeiro, um contador de causos, né? Eu, como sou um contador de histórias, assim, não que eu queira, mas acaba que a minha personalidade me leva a contar tudo via histórias, fatos, né? Eu aprecio muito quem também tem esse tipo de postura. Então, é um livro onde ele vai narrando as atividades dele, que às vezes eram tão cotidianas quanto simplesmente pegar o bonde e da casa dele até o trabalho. E, como ele falava, ser testado nas posturas doutrinárias dele, né? Aí, certa feita, ele teve 7 filhas, né? Todas elas eram Marias, ele se dizia um mariófilo, né? Um fã de Maria, confesso. E ele estava triste porque uma filha dele desencarnou com 3 anos, né? E um pouco antes dela desencarnar, ele recebeu uma comunicação dos amigos espirituais dizendo, não, a sua filha com 7 anos vai estar curada. A filha, então, contava com um pouco menos de 3 e logo depois que ela fez 3 anos, desencarnou. Ele não prestou muita atenção ao fato deles terem falado 7 e ela não ter chegado nem na metade disso. Até porque a questão do tempo, a gente sabe que a percepção do tempo depende muito de quem fala o fato, né? O que aconteceu é que anos depois ele teve uma outra filha, também Maria, e que ficou doente, dessa vez não aos 2, mas aos 3, e veio desencarnar aos 4. E, é claro, perder um filho já é um choque enorme, perder 2 filhas é mais difícil ainda. Posso possivelmente dizer que é uma dor mais do que dobrada, né? Perder um filho já é uma dor incomensurável. Vocês imaginem a dificuldade de ter isso dobrado, né? Então, ele passa por toda essa dificuldade, né? E acaba tendo chance de conversar com o espírito e o espírito fala assim para ele: o que acontece é que a Maria que desencarnou, essa Maria agora que desencarnou com 4 anos, é o mesmo espírito da Maria que desencarnou quando tinha 3 anos.
né? Então, se você somar as idades, 4 e 3, vão dar os 7 anos que os amigos espirituais tinham te dito. Eles estavam certos, é só que você não estava entendendo. E o estar curado era justamente isso, foi curada lá na pátria espiritual, né? Porque muitas das vezes acontece isso, né? Eu lembro uma vez quando o Christopher Reeves, que foi o ator que fez o Super-Homem, consultou médicos e diziam que com 10 anos ele estaria curado. Aí, com base dessa informação, alguns falaram, em 10 anos a gente vai ter a cura, né, das lesões de espinha. O que aconteceu é que com 10 anos, 10 anos após o acidente, ele desencarnou. Porque a realidade que a gente imagina, muitas das vezes, alguns problemas só são curados de fato, né, na parte espiritual. Então, a gente tem que entender essa interconexão do desenlace, que também está intimamente ligada ao reenlace, à retomada do espírito na carne, né? Que é um processo de perturbação enorme, né? Porque pensa o seguinte, você tem toda uma intelectualidade que tem que ser embotada, é como se você calçasse 50 e alguém falasse, ó, agora você vai calçar 35, então a gente vai ter que te botar num sapato apertado, que é sempre um processo não muito agradável, né? Então, é esse choque, às vezes, que o indivíduo tem que vai trazer alguma dificuldade, né? Ele tem que se preparar, ele precisa de uma tranquilidade. Há sempre um risco envolvido, né? E é interessante, os próprios, né, mentores, quando deram uma resposta para Kardec, eles dão até uma ideia que a gente fica até meio triste, né? Porque eles perguntam qual é o tipo de perturbação, né, que o espírito sente ao reencarnar, né? Isso é a pergunta do Kardec, né? No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante ao que experimenta ao desencarnar? Aí a resposta dos espíritos, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Ou seja, é um processo de limitação muito grande. A experiência na carne, ela é muito limitadora, porque, parem para pensar, o ser humano tem mais ou menos uns 100 mil anos no planeta, né? Então, a gente possivelmente já reencarnou num monte de lugar, um monte de vezes. Então, a gente fala um monte de línguas. Você vai reencarnar e vai aprender uma língua, depois você vai aprender outra. Quando você já aprendeu um monte de todas as outras e você não teve chance de lembrar de nenhuma delas. É bom a gente entender isso das nossas dificuldades, né? O quanto é limitada a experiência na carne. E o quanto é frustrante você ter. Pensem o seguinte: é você estar na universidade e, de repente, você ser obrigado a voltar para o jardim de infância. É esse o processo da reencarnação, né? É esse o grande desafio. Só que diferente aqui na carne, que você teria lembrança da sua capacidade intelectual, aquilo ali some. Some porque a chance de reescrever os hábitos, de reescrever as posturas, né? Isso é que é interessante. Você pega a psicologia, né? Eles gostam muito de dividir o indivíduo entre a tábula rasa e digamos assim, você é tábula rasa, você chega pronto para receber as informações e vai depender puramente do meio, em como você reage, ou, né, você é resultado da combinação genética e daí totalmente programado. Vem a doutrina dos espíritos e mostra que é os dois. Você é programado, porque no fundo você é a soma das suas heranças genéticas, que é no fundo a sua carga evolutiva, positiva ou negativa, e você é tábula rasa porque você nasce, digamos, com seu consciente meio zerado, né? Sem grandes capacidades cognitivas, né? Que vão sendo adquiridas e vão sendo trabalhadas ao longo da vida. Nós somos verdadeiramente viajantes, viajantes no tempo e no espaço, né? Singrando nesse nosso universo as experiências necessárias para a nossa evolução, né? A gente tem que entender que
é um processo que é certo na sua destinação, que todos nós vamos evoluir, todos nós atingiremos um estado de maior evolução do que nos encontramos, mas quando isso ocorre, ele é um processo incerto, impreciso, né? E às vezes até duvidoso, né? Você não sabe com certeza quando vai chegar, né? Sabe que vai chegar, mas quando é uma grande incógnita, né? É... Pensem o seguinte, não há mais certezas, né? Você não tem mais aquela certeza. Pensem o seguinte, se você for uma criatura de grandes hábitos, né? Pensando um indivíduo que gosta de tomar o café na mesma hora, do mesmo jeito, é mais ou menos como se o processo reencarnatório fosse aquilo que quebra todas essas certezas, né? Você não sabe nem se vai tomar café, quanto mais a que horas e como, né? Então é uma incerteza muito grande. É claro, isso vai causar um processo de ansiedade que pode eh, trabalhar negativamente, mas às vezes pode até trabalhar de forma positivamente. Às vezes as dificuldades é que movem o indivíduo. Um exemplo só, para dar o exemplo de dificuldades que movem o indivíduo, um caso bem brasileiro, se a gente pega o Aleijadinho, a quantidade de obras que ele fez, já com o processo de hanseníase, digamos assim, literalmente devorando o corpo dele, é muito maior do que ele produzia quando ainda estava intacto, né? Às vezes é necessário esse impulso, esse choque para o indivíduo acordar. É o caso de São Francisco, que era um jovem relativamente rebelde, até que em um momento acorda para a necessidade de trabalho dele, né? A necessidade evolutiva dele. Então, ele vê o quanto ele tem que trabalhar, né? E é interessante que a gente só precisa lembrar que a imersão na carne é um desafio, mas não é um desafio que você esteja desamparado. Em nenhum momento a doutrina dos espíritos põe esse tipo de informação. Estamos sempre amparados, né? Nunca estamos sozinhos, né? Jamais somos ou seremos solitários, né? É claro que às vezes a gente vai ter períodos de maior solidão, até que talvez seja da nossa dificuldade de perceber, né, a presença dos amigos espirituais, que eventualmente, por incapacidade nossa, nem sempre a gente percebe aquela presença, né? Mas o fato é que muitas das vezes eles estão junto com a gente, mas e quando você está na carne, essa companhia nem sempre é explícita, né? Você não vai perceber, às vezes você não vai nem sentir. Então você vai, claro, a angústia que deriva disso é sempre muito maior, né? Um trabalho que se desenvolve sozinho é sempre mais desafiador do que aquele que se desenvolve em dupla com alguém que você confia, né? E é mais ou menos isso. Quando a gente chega na carne, a gente é levado a esquecer quem a gente confia e nem sempre a gente vai perceber, né? Porque a pessoa que era querida, que era importante, ela perdeu o nome, ela perdeu a característica, ela se tornou uma grande incógnita, né? Então, é lembrar que a gente não está desamparado, a gente não está sozinho, né? Aqueles que nos antecederam à carne continuam amando a gente, independente das nossas posturas, né? Das nossas opções, né? É incondicional, aquele que te ama de forma incondicional. Amor é algo que não se perde, mas amor aí na concepção, na ideia do amor divino, que é algo que a gente tem uma grande dificuldade, como diz o Livro dos Espíritos, o amor de mãe talvez seja a coisa mais perto que a gente consegue usar para tentar entender o que é esse sentimento, esse estado de devoção do ser, né? Que é o estado dos nossos mentores, aqueles que nos amam para conosco. É um processo de afeto incondicional, atemporal e constante, né? É, e eles mantêm, às vezes eles estão na parte espiritual, mas continuam a visitar. É até muito mais fácil eles visitarem a gente por estarem na pátria espiritual do que a gente visitar
né, só pelo deslocamento do sono. Muitas das vezes eles vêm até a gente porque a gente está se afastando deles, né? Todo mundo já ouviu falar a frase que os mentores falam para todos, né? Estaremos sempre com você, esforcem para estar conosco, né? A gente, né, encarnada, é que tem que se esforçar para estar no mesmo diapasão, na vibração que estão os nossos companheiros da pátria espiritual, né? É a gente entender que a gente vai evoluindo e vai criando afetos, né? E esses afetos são laços que não são rompidos, não são laços que vão deixar de existir, né? Não é um processo de separação igual a separação que a gente conhece aqui na Terra quando ocorre entre casais que eles se separam e eventualmente um nunca mais vê o outro. Não, não é por aí. Eles estão separados por estarem em planos distintos de existência, mas a conexão que os une, isso uma vez estabelecida, não tem como romper, não cabe. A lei não permite isso. A lei é uma lei de amor, né? De fato, eu gosto de dizer que o amor possivelmente é uma das forças do universo, talvez a força que a gente menos entenda, a força que a gente menos consiga realizar, né, na compreensão do que ela significa, mas, de fato, a mais cotidiana, né, das forças que regem o universo para a gente. É aquela que a gente já experimenta do momento de nascer e vai vivenciando isso até o momento do desenlace. Então, a gente tem que entender que vamos reencarnar mais um monte de vezes. Mas se já éramos amados na primeira reencarnação que a gente teve, quanto mais agora. A gente vem cada vez mais sendo amado, cada vez mais sendo querido, cada vez mais sendo, digamos, respeitado nos nossos desejos e amparados nas nossas buscas de trabalho pelo bem. É isso que a gente tem que ter essa confiança. Viemos aqui para evoluir. É um processo de galgar, né? É uma grande jornada, uma grande escadaria. Mas cada dia com seu passo, lentamente, e o lado bom que a gente tem, a eternidade para vencer essa escadaria. Então a gente não precisa ter pressa. Precisa ter certeza e confiança dos nossos passos para que a gente não pare de caminhar. Um pé depois do outro, um degrau após o outro, passo a passo, nesse contínuo crescimento do ser. É por isso que voltamos para a Terra, para evoluirmos, né? Reencarnamos para evoluir, para sermos melhores, para aprendermos a amar mais com melhor qualidade. É isso o principal, que não tenhamos medo do processo reencarnatório, por mais temeroso que ele possa ser. Porque se somos amparados, e se já éramos amparados, somos amparados e seremos amparados. A gente tem que ter essa certeza no nosso coração, essa confiança na nossa mente que viemos para trabalhar no bem, que esse bem nos permeie a todos, todos os dias, né? E que possamos ficar em paz, né? Que fiquemos todos, né, amparados pela luz branca do Mestre Jesus, pelo seu amor imortal e pela certeza que estamos num processo de evolução. Viemos para evoluir e continuaremos sempre nesse processo. Que Jesus nos ampare a todos. Muito obrigado.